O único almoço grátis que existe na Bolsa de Valores é a máxima de que uma carteira eficiente é uma carteira diversificada. E quando falamos em diversificação, não estamos nos referindo apenas em diversificação em classes de ativos, como por exemplo ações, fundos imobiliários e renda fixa. Estamos falando sobretudo em diversificação de países, de moedas. Pergunto a você, se você tivesse nascido na França, você teria 100% do seu patrimônio investido no Brasil? Eu acredito que não, porque eu não teria. Então acaba existindo uma tendência natural de alocação do patrimônio no país onde nós nascemos, no país onde nós moramos. Porém, nem sempre isso vai significar eficiência. E para isso eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para apresentar um ativo que investe de forma global. E se de alguma forma você ainda não está convencido da importância em diversificar em outras moedas, em outros países, eu mostro a você esse gráfico sensacional que nos diz o seguinte: cerca de 55% de toda a capitalização de mercado do mundo está nos Estados Unidos. Seguido aí de 8% do Japão, 5% no Reino Unido, 4% na China, 3% no Canadá, na França, na Suíça e na Alemanha, 2% na Austrália e em Taiwan, 1% na Coreia, em Hong Kong, na Índia e na Holanda, e o restante, pessoal, todos os outros países aí representam esses 9%. Então vejam que o Brasil, o mercado brasileiro, tá, a B3, representa menos de 1% da capitalização de mercado do mundo. Então pense que se você estiver investindo apenas em ações brasileiras, em fundos imobiliários brasileiros, em rendas fixas brasileiras, você estará simplesmente ignorando 99% de toda a capitalização de mercado do mundo. Ou seja, de empresas muito boas, muito melhores do que as nossas muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, na imensa maioria das vezes. E você vai estar simplesmente não olhando para elas, deixando de investir nelas. E pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês o Vanguard Total World Stock ETF. A gente está falando de um ETF que investe em ações globais de forma neutra. Isso porque ele leva em conta justamente a capitalização de mercado. Então, se a gente descer um pouquinho aqui para entender o portfólio deles, já adiantando para vocês, percebam que ele tem quase 60% do portfólio alocado nos Estados Unidos, seguido aqui do Japão com 6,20%, do Reino Unido com 4,20%, da China com 3,40% e assim por diante. Então, ele basicamente segue aquela proporção que nós vimos no gráfico anterior de capitalização de mercado. Então, com isso, você vai estar investindo no mundo inteiro de forma neutra, olhando sempre para a capitalização de mercado geral e, por consequência, protegendo o seu patrimônio, beleza? Então vamos analisar agora um pouquinho o VT, tá? O Vanguard Total World Stock ETF. Quem administra esse ETF é nada mais nada menos do que a Vanguard, uma das maiores gestoras de ativos que existem no mundo, tá? Uma coisa que chama bastante atenção nesse ETF é justamente a taxa de despesa dele, que é de incríveis 0,07% ao ano. Gente, essa taxa aqui é muito baixa, tá? É uma das menores de todo o mercado de ETFs. Então isso daqui já é um grande ponto positivo deste ETF aqui, tá? Ele está avaliado hoje, né, a $89 com 46 cents. Lembra vocês que nunca investiram no exterior, tá? E especificamente no mercado americano, não há necessidade de aquisição de uma cota inteira. Então você consegue comprar partes da cota. Então não se assuste com o valor, por exemplo, eu não tenho $90 para investir, né? Que hoje seria aí algo em torno de R$500 mais ou menos. Não tenho tudo isso para investir. Tudo bem, você pode comprar meia cota, você pode comprar 0,3 de uma cota. Isso não é desculpa. Com $1 você já consegue adquirir parte de uma ação americana, por exemplo, tá? Então, esse ETF, né, sempre bom dizer, é um ETF passivo, tá? Então ele vai basicamente seguir um índice, e esse índice aqui seria o FTSE Global All Cap Index, tá, pessoal? E basicamente, né, ele vai utilizar como parâmetro o peso de capitalização de mercado de cada um dos países, tá? Então, por consequência disso, ele vai estar abarcando aí no seu portfólio large caps, mid caps e small caps também, tá? Só que no caso das small caps são muito poucas, então tenha em mente que aí você vai estar investindo basicamente em um ETF que investe em grandes empresas, beleza? Bom, dito isso, né, a gente viu ali a taxa de administração, a gente viu aqui qual índice que esse CTF segue, e agora voltando um pouquinho para o portfólio, olha só que interessante, né? A gente viu por mercados aqui, como eu falei para vocês, né, 60% dos Estados Unidos e tal, e ele investe basicamente aí em mercados desenvolvidos, que são justamente aqueles que têm um peso maior na capitalização de mercado global, tá? Porém, ele também tem aí cerca de 10% em mercados emergentes. Então é bem interessante, porque você vai estar diversificando também em mercados emergentes como o próprio Brasil,
tá? Como o próprio Brasil. Eu abri aqui o último relatório desse ETF, vejam só, ele tem 0,7% do portfólio alocado no Brasil. E as empresas, né, bem conhecidas por nós aí, a Vale, a Petrobras, Itaú, a própria B3, Bradesco, a VEG, Localiza, Ambev. Então essas são as empresas brasileiras que esse ETF investe. Então quando você passa a investir de forma global, quando você entende a importância de se diversificar o seu patrimônio em outras moedas, em outros países, você percebe que as empresas que a gente está acostumado a investir aqui no Brasil são muito pequenas quando comparada a outras empresas de outros países, tá? Então, lembre-se que sempre que você estiver investindo em VT, você estará investindo aí nas melhores empresas do Brasil também, beleza? Já olhando aqui um pouquinho das empresas que esse ETF investe, tenha em mente que o ETF é um instrumento, tá? Na verdade, você está comprando de fato ações, uma cesta de ações. Então, quando você tem um VT em carteira, por exemplo, você tem também Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, né? Então, perceba que você vai estar investindo em empresas absolutamente consagradas, tá? Empresas gigantes com uma alta capitalização de mercado. E mais do que isso, algo extremamente interessante, veja que a maior posição desse ETF é em Apple, né? Mas ela tem apenas 3,30% de todo o portfólio do fundo. Ou seja, é um portfólio extremamente diversificado, tá? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, as 10 maiores posições desse ETF, elas representam menos de 13% de todo o portfólio do fundo. Ou seja, mais uma vez reforçando o quão esse ETF é diversificado, tá, gente? Não bastasse toda essa qualidade, essa segurança e essa diversificação que eu acabei de trazer para vocês, esse ETF também distribui dividendos, tá? Ele tem um dividend yield aí de 2,16%. Apesar de parecer pouco, isso daqui não é pouco, tá, pessoal? Porque quem investe num ETF como esse, mais do que apenas receber dividendos, ele está se protegendo. Você está investindo numa cesta de ações que no longo prazo tende a se valorizar. Vou trazer aqui para vocês a rentabilidade histórica. Bom, pessoal, para encerrar o vídeo, tá, eu trouxe esse gráfico aqui da rentabilidade acumulada desses 3 ETFs. Então eu trouxe aqui o VOO, que investe no SP500, né, nas 500 maiores empresas americanas, que está aqui no gráfico em roxo, o VT, que é justamente o ETF que a gente vem conversando aqui em amarelo, e o Ibovespa, que está aqui em vermelho, tá? Eu lembro a vocês que no caso do Ibovespa, ele está aqui em reais. Então essa rentabilidade de 80% é em reais, enquanto que o VT e o VOO é a rentabilidade em dólar, tá? Isso aqui é bem importante que você entenda. Então percebam que de fato o mercado americano teve aí nos últimos anos, né, nos últimos 3, 5 anos, uma rentabilidade bem acima da média, com 207%, já considerando os dividendos pagos, tá? Enquanto o VT ficou com 114% e o Ibov com 80%, tá? Mas aí você pode me questionar, né? Nossa, mas as rentabilidades ficaram bem próximas. Sim, de fato, ficaram bem próximas. A diferença é que você vai estar exposto apenas ao real quando você investe no Ibovespa, ou seja, uma moeda que em momentos de crise tende a se desvalorizar ainda mais frente a moedas fortes como dólar, franco suíço, libra esterlina, etc. E além do mais, a gente está falando de quase 40% a mais, tá? Em dólar, tá? Em dólar. Já se a gente olhar para os últimos 5 anos, a diferença entre VT e Ibov foi quase o dobro, o que só corrobora o que eu acabei de dizer aqui. Beleza? Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considere ser membro e ajudar o canal a se manter e também a ter acesso a esses benefícios que eu comentei anteriormente. Beleza? Valeu!